Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo. O nosso palestrante é o senhor Marcos Venâncio de Albuquerque, conhecido como Ceará. Atualmente é jogador do Esporte Clube Internacional, que vai compartilhar conosco o seu depoimento. O atleta Ceará conquistou muitos títulos em sua brilhante carreira, dentre eles destacamos campeão brasileiro 2013 e 2014 pelo Cruzeiro de Minas Gerais, campeão da Copa da França 2009 e 2010 pelo Paris Saint-Germain, campeão mundial de clubes 2006 pelo Esporte Clube Internacional e campeão da Libertadores da América 2006 pelo Esporte Clube Internacional. Vamos então receber com um fraterno abraço e aplauso o nosso palestrante. Muito obrigado. Que bom, boa noite a todos. Eu agradeço realmente ao convite, o Sérgio, que entrou em contato comigo, né, para que eu estivesse aqui nessa noite. E a última vez que eu estive presente foi na Lucas de Oliveira, em 2007, onde eu contei uma parte da minha história, e de lá para cá são mais 10 anos de história, né, que muitas coisas que Deus pôde fazer na minha vida, muitos desafios que aconteceram de lá para cá, desafios, alguns consegui vencê-los, outros, infelizmente, não consegui derrotá-los, mas estou vivo, estou aqui presente nessa noite. Muito feliz por pessoas que estiveram em 2007 presente pela primeira vez e Deus os alcançou e estão aqui nessa noite. Né? Feliz também de reencontrar a Thaís. Né? A Thaís foi a pessoa que me vendeu o primeiro apartamento em Porto Alegre, a corretora, e através da minha esposa Fernanda nós conseguimos atraí-la para Jesus, e ela, graças a Deus, está na presença de Deus, né? Com seu esposo. Então a gente fica muito feliz por esses milagres que Deus vai fazendo, né? Rever o pastor Tessa, a Martinha e outras pessoas também que aqui estão nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de embasar aquilo que eu vou falar nessa noite em dois versículos da Bíblia, dois versículos de citação do apóstolo Paulo em Filipenses 4, no versículo de número 12 e 13, que diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de embasar um pouquinho a minha história nesses dois versículos, né, e falar um pouco sobre como nós poderemos, né, manter o equilíbrio, ser equilibrado nas situações diversas, situações boas e situações ruins também que nós vivemos, que não é tão simples, né, nós nos mantermos equilibrados, porque muitas vezes nós somos levados com a situação, pela emoção, pela circunstância, e o futebol, melhor do que qualquer outra profissão, para demonstrar isso, que um dia você é melhor do time, você é uma peça fundamental, e de repente, pouco tempo depois, você não serve mais para nada. Você não é ninguém, é como um copo descartável, né? Que hoje você serve para beber e daqui a pouco você acabou a bebida, você joga o copo fora. E assim, infelizmente, é a profissão que Deus me deu o privilégio, né, de fazer uma carreira aí já de quase 20 anos como profissional, e desde os 13 anos, né, jogando futebol. A única coisa que eu aprendi a fazer mais ou menos foi isso, né? Então, nós vivemos nisso diariamente, né? E antes de prosseguir, eu estava pegando uma estatística, né, de atletas de futebol, né, no nosso país, no Brasil. 59% ou 60% dos atletas que iniciam o ano esportivo no Brasil, no segundo semestre ou depois que terminam os estaduais, como terminou ontem a maioria dos estaduais, 59% perde o seu emprego.
59, somente 41% prossegue com o contrato vigente até o final da temporada. Dura realidade onde o Brasil, as outras profissões, né, na média, está em 12% de perda de desemprego. Então, o futebol eleva essa margem muito além, 60%. E ainda digo mais, que 84% desses atletas ganham somente até R$1.000. Somente até R$1.000 por mês. 84% da classe de futebolistas ganha apenas R$1.000 por mês. 13% desses ganham de R$1.000 a R$5.000 por mês. Ou seja, aí nós estamos 83, nós já estamos a 96%. Então, restam 4% aí, de repente, um pouco melhor ou mais privilegiado dentre essa maioria, né, que, infelizmente, passam por essas situações difíceis. Porque é um sonho de muitos meninos serem jogadores de futebol. Né? A maioria, acho que 99% dos meninos que nascem, o papai dá uma bola. Os presentes são voltados para o futebol. Né? Então, a criança cresce com esse desejo. Aí vê, né, os Messi da vida, os Neymar, os Cristiano da vida, aí, ganhando milhões e milhões, fala assim, eu quero ganhar também. Mas não conhece a realidade dura que é o futebol. Então, esses 4% ainda são divididos em outros percentuais. E a última estatística que saiu, né, só tinha um privilegiado no Brasil, não sabe o nome, né, mas que ganhava realmente uma soma que até eu gostaria um dia, né, de ganhar. Mas Deus, eu estou orando, faz um milagre aí. Né, mas Deus não fez esse milagre. Né? Entendeu? Então, são poucos, como em outras profissões, de repente a que você exerce também tem essas discrepâncias, essas diferenças, né, entre um profissional e outro. Mas só para mostrar para vocês que não é só rosas ou só flores o futebol. Né? Tem essas situações que a maioria vive. E muitos desses meninos, por ter o sonho de jogar futebol, o que eles fazem? Eles pagam. Pagam para alguns clubes, pagam para alguns empresários, pagam para assinar um contrato profissional, só para dizer, não, eu sou profissional de futebol. E às vezes está pagando para jogar. Só para dizer assim, não, eu saí de casa para jogar futebol, então eu não posso voltar para a minha cidade e dizer que eu não alcancei o sonho. Que eu não fui bem sucedido, então eu tenho que voltar pelo menos com a carteirinha de profissional, ou com a minha, né, a minha carteira de trabalho assinada por algum clube. Então essa é a realidade. E por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, e todos os dias quando eu levanto, como Jesus diz, tem de bom ânimo, eu procuro levantar animado, porque eu faço parte de uma classe, de uma minoria, da minha profissão, uma minoria. De repente de 1% ou 2%. E por isso que eu tenho o privilégio de agradecer a Deus, de glorificá-lo por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mas o futebol, nós sabemos que milhões e milhões de pessoas entendem dele, milhões e milhões de pessoas dão palpite sobre ele, milhões e milhões de pessoas, né, fazem as suas considerações, as suas observações, e nós temos que lidar com isso dia a dia. Né? Pessoas criticando, então um dia ela te coloca lá em cima, outro dia te coloca lá embaixo, e como lidar com isso? Não é fácil. Tem dia que você é o pior, se você não tiver força, se você não tiver uma consciência, for forte mentalmente, você se desmorona. Fala assim, realmente eu não sirvo para nada. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre, né, como nos manter equilibrado, é realmente não duvidar da sua capacidade. Não duvidar, né, daquilo que você é capaz de fazer. Em tudo aquilo que você for desafiado a fazer, não duvide. Por mais que a primeira vez não deu certo, mas eu vou tentar a segunda. Eu vou tentar a terceira. Vou tentar a quarta, talvez a quinta. Né, tem um atleta que foi campeão mundial, o Cafu, ele tentou 11 vezes para passar num teste. Foi 10 vezes recusado, não serve.
Na 11ª, ele conseguiu. E talvez foi um dos maiores laterais direito que nós temos, e um dos que eu me inspirei muito na minha trajetória, no Cafu. Só que, infelizmente, um dia que eu o conheci pessoalmente, né, foi num lugar inadequado, no aeroporto, e no banheiro do aeroporto. Imagina. Aí eu entro no banheiro e vejo aquele cara, eu falo, o Cafu, cara que eu considero, admiro, né? Isso recentemente, eu estava em BH, há 2, 3 anos atrás. E eu falei, Cafu, eu sou do Ceará, tal, admiro o seu trabalho, não sei o quê. Aí eu dei a mão para ele, só que eu acho que ele estava com pressa, ele nem me deu atenção, só deu a mão e saiu. Eu falei, que decepção. O cara nem me deu atenção, né? Mas eu entendi, fiz um trabalho psicológico, falei, não, ele estava com pressa, o voo devia estar atrasado, então ele saiu. Então, relevei aquela situação e falei assim, coisas da vida, né? Não vou ficar chateado por isso. Vai continuar sendo a minha inspiração profissional, né? E assim é na nossa vida, na nossa caminhada. Muitos desafios nos são propostos. E muitas vezes nós paramos pelo meio do caminho porque escutamos um não. No momento não deu certo. No momento as coisas não aconteceram. E nós desistimos. Eu me recordo de várias promessas que eu tive na minha trajetória, de pessoas, né, que lideravam futebol e que falassem, não vai ser possível. Pessoas que falassem, não vai ter como. Pessoas falavam para mim assim, não, você não vai conseguir. E alguns diziam até, se você continuar falando de Deus, falando de Jesus, aí que as coisas não vão acontecer na tua vida. E eu falava assim, não, pelo contrário. Se eu continuar testemunhando desse Deus que me amou e entregou Jesus por mim, certamente Ele vai fazer coisas grandes na minha vida. Então, quando de repente acontece, né, da gente fazer um gol contra, e a pessoa fala assim, e as pessoas falam assim, nossa, esse cara é muito ruim. De repente, numa estreia minha no Parque dos Príncipes, no PSG, e eu com todo aquele estilo brasileiro de querer sair jogando, e um time ruim que a gente tinha, e eu falei assim, não, nós temos que sair jogando. Aí eu pego a bola lá do goleiro, quero sair driblando, perco, e eles fazem o gol, perdemos de 1-0 o jogo. Vocês imaginam, então, todo o estádio me vaiando na minha estreia no PSG, um lugar que eu falei, vou arrebentar aqui. Todo empolgado. E aí, o trajeto do estádio até a minha casa, que era mais ou menos uns 30 quilômetros, eu fui colocando a culpa em quem? No diabo, né? Tem que arrumar um culpado. Eu fui brigando com ele dentro do carro. Seu safado, seu isso, seu aquilo, outro. Fui brigando, uma disputa ali. Porque a gente tem que culpar alguém com os nossos erros, com os nossos defeitos. E eu fui culpar ele. Mas quando eu chego em casa, a minha filha Damaris, que tinha apenas 3 anos e meio, quando eu bato na porta e ela abre a porta, ela fala, papai, você é o melhor do mundo, campeão do mundo. Ela falou isso para mim, aquilo, mas foi um conforto, um consolo gigantesco, que eu falei assim, obrigado, Senhor, o Senhor me consolou, me confortou. Então, a primeira coisa assim, é para a gente não duvidar da nossa capacidade, daquilo que nós somos capazes de fazer. Quando eu cheguei no Inter em 2005, o Muricy me colocou para jogar no time B, naquela época. E aí nós jogávamos no CT ali, que ficava em volta do estádio, o centro de treinamento, e tinha só o alambrado. E eu jogando no time B, e o pessoal no alambrado gritava no meu ouvido, lateral, né? Seu cabeça chata, volta para o Ceará, seu comedor de rapadura. Você é muito ruim, você não serve para jogar no Inter. E assim era. E eu ali na minha cabeça, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão desse homem, dessa mulher, enfim. Várias pessoas que ficavam xingando. E, infelizmente, é isso que acontece. Né? Eu posso até acreditar que alguns aqui vão ao estádio e abençoam as pessoas que estão jogando, né? Ninguém xinga. Ninguém xinga os que estão aqui, meu. Ninguém é capaz de fazer isso no estádio, né? Jamais. Né? Como que é o nome do teu primo aqui, Humberto? O Ademir ontem foi em Caxias ontem. Ele jamais xingou ninguém lá em Caxias. Né, Ademir?
Então, é assim que acontece. Imagina se eu, naquele momento, aquelas palavras que adentraram meus ouvidos, eu falo assim, realmente eu não sirvo para nada, realmente eu sou ruim, realmente eu tenho que voltar para a roça da onde eu vim, tenho que ir lá trabalhar na lavoura, na roça, como eu fiz desde os 6 anos, trabalhando com os meus pais, sendo caçula, né, o menor de 8 filhos que os meus pais tiveram. Imagina então se eu entrasse isso na minha mente, falei, não vai dar certo, eu tenho que retroceder. Mas pelo contrário, eu falei assim, não, Deus está comigo. Deus me colocou aqui não em vão. Ele tem um projeto para realizar através da minha vida, mas eu não posso desistir, duvidar. Ainda que seja duro, ainda que seja difícil a circunstância, eu tenho que prosseguir. Eu tenho que acreditar. E assim, né, foi o que aconteceu. Em 2006, eu tive a oportunidade de jogar um pouco mais, ganhando um pouco mais de espaço no Internacional. E aí eu tinha feito um pedido a Deus em dezembro, eu me recordo que o meu contrato estava acabando, porque era só de 8 meses o meu contrato com o Inter. E aí em dezembro, antes de entrar de férias, eu faço uma oração, Deus, eu nunca disputei a Libertadores. E o time se classificou, só que o meu contrato está acabando. E eu falei assim, Deus, permita eu disputar esse torneio pela primeira vez. Uma oração simples que eu fiz para Deus. E então eu fui de férias junto com a minha esposa, a Fernanda, que ontem nós fizemos 14 anos e 5 meses de casados. Hoje, 14 anos, 5 meses e 1 dia que estamos casados, eu e a Fernanda. Né? A Fernanda, eu falava para a Martinha aqui, né? Ela resolveu agora cantar agora, né? Cantora, e fez umas músicas aí que algumas pessoas não gostam muito do gênero, né? Ela quer ser jovem, né? Quer ser jovem e começou a cantar funk, imagina, hein? Cantar funk gospel, só Jesus na causa. Só Jesus, acho que até os anjos lá, quando ela começa a cantar, tá para os ouvidos. Mas, enfim, né? Tem que realizar os desejos, os sonhos da esposa, né? Então eu falei, não, eu invisto em você, eu confio, acredito no seu trabalho, no seu talento, né? E investi, então, no talento. E aí, então, Deus permitiu que, no ano 2006, eu renovasse melhor o meu contrato enquanto estava de férias, e aí jogasse essa competição, a Libertadores. E aí o início do ano não foi tão simples, porque o Helder Grange era o titular na época, o lateral direito, só que o pessoal que tinha disputado o Brasileiro se apresentaram 10 dias depois que ia jogar a Libertadores, e os peão se apresentaram um pouquinho antes para trabalhar mais, disputar, para jogar o estadual, e assim eu estava dentre estes. E aí, na pré-temporada, eu fui ganhando espaço e, graças a Deus, ganhei a posição de titular. Comecei jogando Gaúcho e já na estreia da Libertadores, eu fui titular e fiz o primeiro gol do time, né, em Maracaibo, empatamos de 1-1, Deus me abençoou para fazer aquele gol, né, me deu um apoio. E eu vendo o lance, né, do gol, falei assim, rapaz, foi uma bênção de Deus, porque 2 caras pularam na frente da bola e ela deu só uma levantadinha e foi no canto. Eu falei, só Deus mesmo fazer isso, né? Então, consegui fazer o primeiro gol do time na Libertadores. E ali, depois da primeira fase, a torcida pediu a saída do Ceará, porque perdemos a final do Gaúcho para o rival. Então, o Ceará já não prestava mais, então tirou o Ceará e colocou o Helder de novo. Aí o Helder jogou as oitavas, as quartas, e nas semifinais ele começou a sentir uma dor na panturrilha. E essa dor na panturrilha não passava, fez exames e nada, não constatava nada, mas ele continuava sentindo. E eu falei assim, eu não sei, rapaz, mas tem algum mistério nisso, né? E aí nós fomos para o Paraguai jogar contra o Libertad, era semifinal, e o Helder foi e falou, não, vai jogar. Chegou no dia do jogo, o Abel falou assim, o Helder não tem condições, é você que vai jogar. Eu, ixi, rapaz. Aí começou a suar, igual está suando aqui, assim, ó. Começou um suador, falei, ô Jesus, que negócio é esse? Mas eu falei, enfim, né, estou aqui, tem que ir para a batalha. Aí fui para a batalha, empatamos 0-0 lá o jogo, depois voltamos, o Helder não ficou pronto ainda, eu joguei a volta também, a semifinal, fomos para a final. E o Helder viajando com a gente, não, eu vou jogar, estou melhorando e tal, mas chegou em São Paulo, era contra São Paulo a final, ele impossibilitado. E o Ceará vai lá de novo jogar. Joguei em São Paulo e jogamos o retorno. Só que antes de jogar o jogo de volta, eu tive um sonho.
E um sonho que eu estava num carro de bombeiro, e no carro de bombeiro eu estava levantando um troféu, comemorando, todo mundo feliz. Eu falei, oh Deus, nós vamos ser campeão. E aí nós fomos campeões da Libertadores, mas o sonho não se concretizou. Eu fiquei triste, fui campeão, mas falei, mas Deus, o sonho de levantar o troféu, de comemorar o título, não teve, terminou quase meia-noite o jogo, então não teve como. Mas enfim, o tempo passou e fomos para o Mundial de Clubes. E antes do Mundial de Clubes me aparece uma hérnia inguinal. E estava me impossibilitando de jogar, de correr, e no Brasileiro eu fiquei de alguns jogos fora por causa dessa hérnia inguinal. E estava me incomodando muito. E eu tive uma reunião com o Abel e o médico. E o médico falou assim, você operar, você fica fora do Mundial. E eu falei, Jesus, e agora, né? Mas se você continuar, só vai piorando, até o momento que tiver que operar. E eu falei assim, então eu quero continuar. Vou estar orando, crendo, se for da vontade de Deus eu viajo, se não for, paciência. E continuei nessa fé e viajamos para o Mundial ainda com dores. E no segundo treino, que nós estávamos no Japão, foi algo instantâneo. Eu comecei a correr e parece que foi algo instantâneo, né? Não sentia mais dor e comecei a correr naturalmente, sem dor nenhuma. E eu tomei posse da cura daquela hérnia, porque eu não precisei ser operado, e até hoje, graças a Deus, nada me acontece. Então, eu tomei posse daquela cura. E aí, nós fomos, então, para o primeiro jogo, né, onde nós começamos ganhando de 1-0, depois empatou 1-1, e lá eu vou lá bater o escanteio e faz o segundo gol. E ganhamos de 2-1, fomos para a final. Olha que coisa maravilhosa, né? Final do Mundial. Saindo lá da roça, agora no Japão, para o Mundial de Clubes. Eu falei, só Jesus para fazer essas coisas. Só que a notícia que saiu, que nós vimos a outra semifinal, e o Barcelona ganhou de 4-0, dando um espetáculo, show, a gente ganhou com um sofrido, aquele sofrimento. Meu Deus. Contra o Barcelona, a final. E ainda falaram assim, você vai ter que marcar o Ronaldinho Gaúcho. Eu falei, Jesus, agora que a suvaqueira escorre, agora, sai todo líquido agora. Já tinha o tal do fuso horário, que estava difícil de dormir ainda, sabendo que ia marcar o Ronaldinho. Eu falei, eu não durmo. Vai ser 3 dias sem dormir. Mas e aí? Está na chuva, tem que se molhar. Não tem como falar, não dá para ir. Vamos. E aí o único recurso que eu tinha era pedir auxílio de Deus. Eu falei, Deus, tem misericórdia, né? Tem misericórdia de mim. Não deixa o cearense ser envergonhado. Não me deixe ser envergonhado. E aí me veio, em uma das meditações que eu fazia ali, eu e o Rubens Cardoso, que dividíamos o quarto no hotel, foi em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz o seguinte, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E na minha humilde interpretação, eu falei assim, eu não sou um cavalo, né? Mas eu sou um trabalhador, que estou me preparando para essa batalha. E ali, então, eu entendi que eu estava preparado para a batalha. Eu estava treinando, estava ali dando o meu melhor, me esforçando, e eu comecei a crer que o Senhor ia nos dar aquela vitória, que a vitória vinha do Senhor. Então, eu comecei a acreditar, a orar, eu e o Rubens oramos bastante, porque ele também tinha outra coisa do lado esquerdo lá, o Giuli também, que não era nada fácil, um menino que corria muito. Enfim, fomos para essa batalha, sem dormir, dormindo muito pouco, dormindo mal, dor no estômago, né? Porque todas essas coisas acontecem antes de uma final, e fomos para a batalha. E aí a batalha, né, a maioria conhece, né, o desenrolar dessa batalha, e as instruções foi, né, do treinador, reveza, cada um dá uma vez no tornozelo dele, vai revezando, para a gente tirar ele de campo. O Ceará dá um, o Medinho dá outro, o Wellington Monteiro dá outro, e assim a gente vai tirando. E uma das coisas que o adversário pediu é não me machuquem, pode fazer qualquer coisa, mas não me machuque. Ele até foi gentil, o Ronaldinho, né? Mas eu confesso dos bastidores que era um cara bem cheiroso, ele acho que devia passar um perfume antes do jogo, que eu chegava, tirava o cangote dele, eu falei, que cara cheiroso, né? Às vezes eu nem tomo banho antes do jogo para sentir aquele cheiro, os atacantes, ele estava cheiroso até demais. Mas, enfim,
né, essa batalha foi uma das batalhas certamente mais difícil, mais dura, né, que eu tive o privilégio de participar. Mas Deus nos abençoou de tal forma, porque nós tínhamos, eu na direita, o Índio, né, o Fabiano Heller e o Rubens, e o Clemer também, então o Edinho, o Wellington Monteiro, ou seja, sistema defensivo, todos estavam de joelho na presença de Deus, todos tinham aceitado o senhorio de Deus nas suas vidas, e todos estavam buscando a Deus para que Deus nos ajudasse a dar o nosso melhor e realmente fazer história, fazer algo que muitas pessoas não acreditavam. E Deus, pela sua misericórdia, nos auxiliou, nos ajudou, né? E quem acompanhou sabe o quanto difícil foi. O meu pai até falou depois numa entrevista, falou assim, achei que meu filho ia tomar uma surra de Ronaldinho, né? Meu pai nem ele acreditava em mim. Mas Deus acredita na gente, né? Mesmo quando nossos pais não acreditam, Deus acredita. Né? Enfim, nós conseguimos esse feito inédito de ser campeão mundial. É algo que poucos acreditavam. E Deus nos deu esse privilégio de conseguir. E aí, quando nós voltamos para o Brasil, ainda descemos em Canoas, aí Deus falou assim, ó, o sonho se realizando. Desde Canoas até o Beira-Rio, no carro de bombeiro, as pessoas emocionadas, chorando, gritando, um mar vermelho e branco nas ruas, parecia que você tinha dado 5 milhões para cada um, né? Eles estavam felizes da vida. Mas o sonho se realizando, porque Deus sempre tem algo maior para nós. Olha que tremendo! Né? Às vezes nossa visão ela atinge um curto espaço, e Deus vê mais além, Deus vê mais na frente. Aí nós entendemos que quando nós confiamos no Senhor, Ele sempre tem algo melhor para nós. Ele sempre tem algo para nos surpreender. E foi ali a surpresa de Deus na minha vida. Quando nós realmente acreditamos nele. Quando nós realmente deixamos Deus direcionar as nossas vidas. Então a primeira coisa é não duvidar da sua capacidade. Não duvidar daquilo que Deus te deu. O dom de viver e a capacitação, né, de sabedoria, de inteligência, de discernimento, de fazer da melhor maneira possível aquilo que você faz. Não duvidar é não ter medo das concorrências. E pela misericórdia de Deus eu superei essa concorrência e consegui ficar na história do clube por esse fato inédito que aconteceu. E a segunda coisa, né, para nós nos mantermos equilibrados nas situações diversas, é as pessoas que nos amam. E normalmente é a família que mais nos ama, que mais nós nos sentimos bem. Ou seja, valorizar as pessoas que nos amam, porque elas sempre vão estar lá conosco nesses momentos adversos. No momento que as pessoas duvidam de nós, essas pessoas que nos amam vão estar lá para nos encorajar. E eu me lembro que quando eu conheci a Fernanda, numa terça-feira, dia 7 de maio, num culto de oração, né, lá em Ribeirão Preto, eu orava para Deus me conceder uma esposa, e então nós nos conhecemos, depois de um culto de oração, e 7 meses depois nós nos casamos. Então foi rápido, dia 7 nós nos conhecemos de maio, dia 12, dia dos namorados, nós noivamos, né, e mais 6 meses depois nós nos casamos. E nós nos casamos sem ter realmente aonde morar, sem ter, né, uma casa mobiliada. E eu me recordo que eu tive que comprar o armário ou alguns móveis da minha casa num jornal de usados em São Paulo chamado Primeira Mão. Então eu ia lá, folheava, e então eu lembro que um armário que eu comprei, eu tive que ir na casa da pessoa desmontar o armário e levar para o apartamento de um dormitório que um irmão da igreja nos alugou por R$300 na época. Então você lembra essa pessoa que está contigo ali nesses momentos, pessoas que te amam realmente. E aí o primeiro lugar que nós moramos juntos foi em Curitiba, quando eu fui jogar no Curitiba em 2003. E aí eu lembro que os atletas iam comer na Pizza Hut, né, R$40, R$50, e eu ia na R$9,90 com a minha esposa, porque eu não tinha condições de acompanhar os Gaviões. Então eu falava, não, aqui a nossa realidade é essa. E aí os atletas iam, né, para o treino com os carros bonitos, e eu ia com o meu Fiesta, branquinho, 98, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico.
E aí eu chegava lá para dar uma disfarçada, eu apertava o dedo assim e ficava assim, ó, dizendo que era elétrico, apertava e ficava assim. Entendeu? Então, valorizar as pessoas que estão nesses momentos conosco. Não, eu me lembro que porque nossos pais moram em Ribeirão Preto, e eu lembro quando nós íamos para Ribeirão Preto de Fiesta 1.0, e a minha esposa grávida da Damaris, ela lá com as malas no carro, com as perninhas para cima, e lá com o barrigão no Fiestinha, que chegava na subida de São Paulo, a gente quase não andava, né? E estamos juntos nessa. Estamos juntos no momento difícil também. Então são essas pessoas que nós devemos valorizar. Independente da circunstância, né? Independente das diversas situações que acontecem em nossas vidas. Eu vi outro dia, né, uma declaração do Oscar Schmidt, que foi o maior jogador de basquete, né, da nossa história aqui brasileira. E ele estava no Hall da Fama, discursando nos Estados Unidos. E ele, então, para terminar o seu discurso, ele falou assim: eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, terminar agradecendo a Deus, porque Deus me tornou uma pessoa humilde. Deus me fez alguém trabalhador e lutador. E por último, eu quero agradecer a minha família. Em especial a minha esposa, que quando eu tinha 17 anos, dizendo ele, eu fiquei 1 ano sem jogar machucado. E quando eu estava voltando a jogar, eu ia para a quadra e ficava arremessando sozinho. E certo dia ele falou assim: nossa, aquilo ficou cansativo. Aí eu falei para minha namorada, que ela é namorada ainda: você poderia ir comigo, pelo menos a gente conversa lá no ginásio, né, bate um papo. E ela aceitou o desafio. Só que eu queria ela lá, segundo ele, né, para que ela pegasse a bola para mim. E aí ele jogava, errava, ela ia lá, pegava a bola e trazia para ele. Falou: o primeiro dia, legal. O segundo dia, ela já estava meio cansada, mas ela ficou comigo. 1 semana direto. E segundo ele falou, no 10º dia eu falei assim: não, eu tenho que casar com essa mulher, né? Eu tenho que casar com ela, ela vem aqui todo dia. Então eles se casaram. E no dia da declaração eles estavam há 38 anos juntos. E ele dizia publicamente: eu estou aqui, conquistei tudo que eu conquistei graças a essa mulher que aí está. Ou seja, ele agradecia a sua esposa por estar com ele desde os 17 anos, ali no momento difícil, e de estar com ele até aquele momento. E é isso que nós temos que ter, esse discernimento, esse entendimento, né? De agradecer a nossa família que está conosco todos os dias, que está nos apoiando nos momentos difíceis, nos momentos bons, que está conosco ali, nos auxiliando, nos encorajando, nos fortalecendo, que diz a verdade muitas vezes para nós, né? As pessoas aplaudem lá fora, mas chegam em casa e falam: você não está com essa bola toda não, né? Baixa a bola aí, tu não é tudo isso não, hein? Tem pessoas que dizem a verdade para nós, que é importante nós realmente ter esse equilíbrio, colocar os pezinhos no chão, sair do salto alto e falar assim: não, realmente, né? Essa é a realidade, essa é a nossa realidade. Então, saber valorizar a nossa família, seja a esposa, seja o esposo, os filhos, os pais. Valorizar os pais, valorizar as pessoas que estão diariamente conosco, que conhecem realmente quem nós somos. Porque fora nós podemos colocar uma máscara e ser alguém que anda bem vestido, que anda cheiroso, mas em casa as pessoas veem a nossa realidade. Quem nós somos, que somos normais, comuns. Somos iguais, fazemos tudo igual aos outros. Não há distinção, não há diferença. Então são essas pessoas que nós devemos realmente valorizar, dia após dia, independente das circunstâncias. E por último, em terceiro, o apóstolo Paulo fala: eu posso todas as coisas naquela pessoa que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem será essa pessoa que fortalecia ele? Quem será essa pessoa que tem me fortalecido durante essa jornada toda, que tem fortalecido você também? Certamente chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo e mudou a história, dividindo em 2 partes, o antes e depois dele. Jesus Cristo.
E aos 18 anos de idade, eu tive esse discernimento e essa compreensão que eu precisava dele. E aos 18 anos, então, eu entreguei a minha vida a Cristo. Como diz a Bíblia em Romanos, capítulo 10, e versículo 9, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E assim eu fiz aos 18 anos, sendo o primeiro da minha família a fazer isso, a entregar a minha vida a Jesus Cristo, o mais novo e o primeiro a fazer. E só para vocês terem uma ideia, assim como Deus é maravilhoso, que em 2010 eu tive o privilégio de batizar a minha mãe no Rio Jordão, em Israel. Minha mãe com 71 anos. Nós fomos fazer um passeio no Rio Jordão, em Israel, dentre eles o Rio Jordão, e ela falou assim, eu quero me batizar. Eu sonhava de batizar aqui nesse rio. E eu tive o privilégio de batizá-la. Minha mãe confessando Jesus Cristo como seu Salvador e o seu Senhor, e eu batizando ela no Rio Jordão. Então, eu fui o primeiro. E pela misericórdia de Deus, muitos irmãos hoje servem ao Senhor. A minha mãe sendo batizada. E muitas outras pessoas. Por quê? Nós temos que saber que é o Senhor que nos torna pessoas equilibradas. É o Senhor que no momento que nós estamos no trânsito, tomamos uma fechada. É o Senhor que faz a gente falar, misericórdia. Tem compaixão, Senhor. É o Senhor que em todos os momentos nos torna equilibrados dentro de campo. Para vocês terem uma ideia, são quase 20 anos, né, que eu falei aqui. Eu nunca fui expulso. Jogando como um defensor, eu nunca fui expulso na minha carreira. Quer dizer, perdão, me retrato. Fui expulso em 2006, aqui quando eu jogava no Inter. E eu coloco na conta de uma pastora, porque ela me convidava para ir pregar na igreja dela, e eu falei assim, eu tenho um jogo, não, mas eu vou orar, e Deus vai fazer um milagre. E eu acabei, a mulher naquela orou, eu fui expulso, para poder ir na igreja dela. Eu falei assim, não ora mais não me convida mais. Estou falando. Mas até na minha expulsão, assim, né, o cara me deu o drible, ele ia fazer o gol, eu puxei a camisa dele. Eu falei, vou puxar a camisa, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, como Deus nos torna pessoas equilibradas dentro daquilo que nós fazemos, ou que nós tentamos fazer, porque é Ele realmente que muda as nossas ações, que muda o nosso pensar, que muda as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. É a pessoa de Jesus Cristo que entra na nossa vida e nos faz ser a mesma pessoa, independente da vitória ou da derrota, independente das conquistas. Eu me recordo quando a gente foi campeão do mundo, deu 10 minutos, eu já estava no vestiário falando com a minha esposa, e ela, cadê você? Estou te procurando na televisão. Eu falei, não, a gente já ganhou, tá bom já. Não preciso ficar fazendo, né, dando cambalhotas e tudo mais, já dei uma volta olímpica, eu estou aqui, querendo falar contigo, comemorar contigo, com os meus filhos, com meus pais. Por quê? Porque às vezes a vitória mexe com as pessoas, ela acha que são alguém importante porque venceram. Mas nós temos que prosseguir sendo as mesmas pessoas. E somente Jesus Cristo pode nos tornar pessoas equilibradas. Somente Ele pode nos ajudar a realmente ter uma mudança de vida, de conduta, uma mudança de pensamento, de ações. Somente Ele. E aos 18 anos eu entreguei a minha vida para Ele. E até aqui estou caminhando. Quando nós fomos para a França, em 2007, eu com a minha esposa e meus 2 filhos, a Damaris e o Levi, que eram nascidos, depois nasceu a Pietra, lá na França, temos 3 filhos, Damaris com 13, Levi com 11 e a Pietra com 8 anos, que nasceu. Lá nós continuamos o mesmo desafio que Deus nos deu aqui, em Porto Alegre, que era continuar levando o Evangelho de Cristo para as pessoas. Mesmo sem falar francês, não sabia nem falar bonjour. Mas a gente vai aprendendo. E eu tinha uma amiga, a gente encontrou uma amiga lá, que era a nossa tradutora. Então, nós começamos a fazer reuniões em casa, pastor. E essa tradutora, então, vinha e me traduzia. E a gente morava um pouco distante, e as pessoas, eu ia buscar as pessoas na estação de trem, de carro. As pessoas que vinham na reunião, eu ia buscar na estação de trem, levava, fazia 2, 3 viagens para que elas participassem. E elas iam de Paris, de vários lugares da França. E assim foi pegando proporção essas reuniões em casa, e nós nos reuníamos todas as quinta-feiras em 100 pessoas em casa.
E chegamos a colocar 250 pessoas na nossa casa. Pessoas penduradas nas paredes, tinha lá. Porque sempre antes das férias, né, quando terminava a temporada, a gente fazia um culto especial para poder, né, terminar aquela temporada e voltar depois. Então vinha gente tudo quanto é lugar. E assim nós começamos a fazer esse trabalho lá. E Deus me deu o privilégio de batizar 36 pessoas nesse período que nós ficamos lá. Dentre elas, né, um ateu, ex-ateu, né, que era um francês ex-ateu, um ex-muçulmano também, que eu tive o privilégio de batizar. E o atleta do PSG hoje, o Blaise Matuidi também, eu tive o privilégio de batizá-lo e de poder apresentar a sua filha no mesmo dia do batismo, um bebezinho, para Jesus. Então foram 5 anos que nós ficamos lá. E desses 5 anos, né, quando nós voltamos para o Brasil, saiu uma matéria no jornal, né, da evolução do cristianismo. Evolução do cristianismo na França. E dentre as pessoas que tinham ajudado a evolução do cristianismo estava um atleta chamado Marcos Ceará, que tinha passado no PSG. E aquilo então alegrou muito o meu coração, porque viu que nós não fizemos em vão. Que nós fomos ali realmente porque Deus nos conduziu para glorificar a Deus naquele lugar. E para vocês entenderem ainda o tamanho do milagre de Deus, é que antes de nós irmos para a França, né, o tio da minha esposa, que tem nacionalidade italiana, falou para ela tirar a nacionalidade italiana, porque assim nos ajudaria a ir para a Europa jogar lá. E eu falei para ela assim, meu Deus não está condicionado a um passaporte. Se ele tiver que fazer um milagre, faz sem passaporte, sem nada. Porque Deus faz isso, queridos. Deus faz esses milagres. E uma vizinha nossa, que estava gestante, grávida, e o filho dela estava com má formação cerebral, e na França a lei permite que no 5º mês você pode abortar a criança se ela tiver alguma má formação. E ali então aquela mulher, ela estava desesperada, contou para minha esposa, ela era casada com um português, mas era francesa, e nós falamos, vamos desafiar você a orar e crer que Deus pode fazer um milagre. Ela estava no 4º mês até então, ela tinha consulta no 5º mês. E nós começamos a orar. Eu orei com ela no portão da minha casa, ela vinha algumas vezes na minha casa, nós íamos na casa dela orar, pedindo a Deus um milagre. E certo dia ela nos convidou para jantar na sua casa. Fomos jantar, eu falei, jantar na casa de francês deve ter uma comida maravilhosa, né? Cearense, cheio de fome. E aí chegamos lá, tinha aquelas entradinhas lá, tal, nós ficamos comendo as entradinhas, e eu, cadê o prato principal, né? E as entradinhas beliscando, e daqui a pouco ela falou assim, pega a sobremesa para nós. Eu falei, cadê a janta? Não tem janta? Foi com fome, né? Mas o melhor estava por vir. O melhor foi o laudo que ela nos mostrou, dizendo que o filho dela estava perfeito. Que Deus tinha feito um milagre. E que ela tinha feito a ultrassom, todos os exames, e a criança estava perfeita. E até hoje ele vive. O nome dele é Pedro, tem a mesma idade da minha filha Pietra, né? E está todo saudável. E ela fala para nós, confessa, dizendo, é como se fosse uma tatuagem. O meu filho, cada vez que eu olho para ele, eu vejo o milagre de Deus, eu vejo a existência de Deus, uma pessoa incrédula, totalmente incrédula. Então, quando nós acreditamos realmente que Jesus Cristo pode fazer a diferença em nossas vidas, nós vemos a sua glória. E nessa noite, todos nós que aqui estamos, né, nós temos a oportunidade. Deus age na vida de cada um de forma individual, mas o Deus é o mesmo. Ele quer agir na sua vida. Talvez em áreas que de repente você fala assim, não tem mais jeito. Mas esse Deus é poderoso para agir aonde você der espaço e vazão para Ele agir na sua vida. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Por favor, eu gostaria de fazer uma oração com você. Como eu falei aqui, aos 18 anos eu tive esse privilégio, esse discernimento de poder confessar o Senhor Jesus como o meu Salvador e o meu Senhor. Confessando com os meus lábios, crendo com o meu coração, que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos. E desde então nós caminhamos juntos. E eu considero a presença do Senhor todos os dias na minha vida. Sejam eles bons ou ruins, mais ou menos, independente dos dias. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus quer estar conosco dia após dia.
Ele quer fazer parte das nossas batalhas, quer fazer parte das nossas vitórias, quer fazer parte também dos momentos difíceis, dos insucessos. Mas Ele quer dizer, eu te amo, independente das circunstâncias. E eu tenho um projeto espetacular para você, para a sua família. Nessa noite eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo, onde você está. Repita essa oração comigo, por favor, neste momento, dizendo, poderoso Deus, nesta noite, eu abro o meu coração e através da fé, eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar e ao terceiro dia Ele ressuscitou para me dar vida e vida abundante. E nesta noite eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor direcione todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber quem fez pela primeira vez essa oração, de repente nunca fez uma oração semelhante. Só levantasse assim a mão pela primeira vez, 2 pessoas aqui, mais alguém que fez pela primeira vez. Nós temos um livrinho para você que vai realmente dar algumas instruções, né? O pós-confissão, o pós-oração, né, Humberto? E se você puder vir aqui na frente, eu vou dar para você. Seria interessante você vir aqui, por favor, receber esse livrinho. Né? Permaneça aqui na frente, por favor. Você que recebeu o livrinho, permaneça aqui, por favor, na frente. Nós vamos fazer mais uma oração por vocês que receberam o livrinho, permanecer aqui com a gente. Tem mais alguém que vai receber o livrinho pela primeira vez? Por favor. De nada. Se tiver mais alguém, não se constranja, por favor, pode vir aqui um livrinho para você. Tá de boa, né? Tem mais um ali. De nada. Por favor, pastor, passa para ele aí, por favor. Pode permanecer aqui, meu irmão, por favor, querido. Vamos estar orando por vocês, né, que estão aqui pela primeira vez, estão nos visitando e que nessa noite também fizeram essa oração, né, confessando que Jesus Cristo é o Salvador da vida de vocês. Certamente o nome de cada um de vocês, que Deus conhece muito bem a história, a trajetória de vocês, está escrito num livro da vida, um testamento que jamais sairá de lá, né? E o Senhor Jesus garante a eternidade para vocês. Então, nesse momento, eu gostaria de orar por vocês e os que não vieram, se puder estender as mãos para eles, né? Os abençoando também nesta noite. Se vocês puderem fechar os olhos. Pai, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas que aqui estão na frente, que confessaram o senhorio de Cristo em suas vidas nesta noite. O primeiro passo que elas deram através da fé, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo entre no coração de cada uma delas, selando, Senhor, como penhor da garantia de eternidade, Pai. Que o Teu Espírito possa conduzi-las diariamente, independente das circunstâncias, das situações, que o Senhor esteja fortalecendo, dando ânimo, encorajando elas a prosseguirem buscando a Tua presença, Senhor. Que o nome delas seja escrito no livro da vida e que dali jamais saia e que o Senhor possa reservar um lugar para eles no céu, na eternidade, em nome de Jesus, abençoando as suas famílias e tudo que elas fizerem, em nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos aplaudir a Deus pelas suas vidas aqui na frente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, tá? Podem vos assentar, por favor, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui a minha... Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença de todos aqui. Ceará, tu é muito especial para nós. Então, estamos encerrando mais um evento com muita alegria. Tá? Boa noite a todos. Mestre, eu preciso de um milagre. A VAMEP cresceu e se fortaleceu
abrindo capítulos não só no Brasil, mas em muitos lugares no mundo. Porque essa obra é de Deus. A Adonep tem uma estratégia muito clara, muito específica para atingir um grupo determinado de pessoas que são os homens de negócio. E a Adonep, quando ela atende bem, através da sua estratégia, aos empresários, ela acaba prestando um serviço ao Evangelho e prestando um serviço à igreja. Porque a Adonep não é igreja, a Adonep não é seita, a Adonep não tem uma intenção de ficar no lugar, de substituir a igreja, mas de ajudar a igreja. Então, quando a gente consegue trazer um empresário, uma autoridade, para ouvir um testemunho, essa pessoa aceita Jesus, essa pessoa conhece o Evangelho, obviamente essa pessoa vai ser encaminhada para alguma igreja. E é muito comum a gente ver o seguinte, um membro de igreja convida alguém para ir no jantar da Adonep, alguém que talvez ele não conseguisse levar para dentro da igreja, mas ele consegue levar para um jantar. E quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa aceita Jesus, quando essa pessoa se interessa pelo Evangelho, ela vai naturalmente ser levada para a igreja daquele membro da Adonep que fez esse trabalho. Então, a Adonep, a gente quer dentro da Adonep levar mais gente para dentro da tua igreja. Que a Adonep é fundamental, é um trabalho de Deus, um trabalho que Deus colocou no coração de homens. Eu tive o privilégio de conhecer e ter recebido uma oração do Demos Chakari. E é estratégico, porque nada melhor que um momento como esse, descontraído, da gente falar daquilo que Deus fez na nossa vida, de falar para um empresário falando para empresário. E como eu falei, eu desenvolvo trabalho social e tenho 55 funcionários, então eu sou um microempresário, mesmo para uma área completamente diferente. Mas é muito importante, porque muita gente tem dificuldade de ir na igreja, de entrar numa igreja, e aqui é a porta de entrada, né, para que ela conheça o Evangelho. E principalmente na área de empresários, porque são líderes, são pessoas que estão liderando muita gente, então a influência que essas pessoas podem ter positiva é muito grande, por isso que eles precisam conhecer o amor de Deus. Então, quando você fala em ter uma reunião de negócios, você vai ter um empresário interessado ali em fazer network, em fazer negócio, em conhecer pessoas, e isso é uma forma desse empresário se interessar. Então, isso aí são vários os depoimentos de pessoas que dizem o seguinte: não, eu sou empresário, jamais entraria dentro de uma igreja, mas como me chamaram para um jantar de negócio, um jantar com autoridade, eu fui. Adonep is one of the arms of the church that is very unique because it impacts leaders who influence decision makers. I encourage you now to think about what you can do to make a difference in expanding the work of this great business around the world called Adonep. The church cannot reach everybody, but Adonep is a unique ministry sent by God to bring life to those who are in the world of business. We need your support. Gente, meu nome é David Kinlan e eu gostaria de contar para vocês, assim, como eu sou realmente agradecido, grato pela Adonep na minha vida. Deus usou esse ministério de uma maneira sobrenatural para alcançar a minha vida quando eu era jovem. Mas eu me lembro que na Irlanda, desde pequeno, eu tenho feito parte de grupos, né, de louvor e adoração. Mas sabe como é que é, né? Jovem, uma vida na igreja, um pé na igreja, outro pé no mundo. E eu vivia esse tipo de vida lá na Irlanda, até que eu me deparei num culto da Adonep com alguns pregadores que passaram por lá. E alguns deles vieram e apontaram o dedo no meu rosto e eu tomei um susto. Eu falei: o que é isso? Eu sou filho de pastor, me ajuda. Mas Deus tinha algo para mim ali naquele dia. Foi através de uma palavra de um desses ministros que passou por uma reunião dessas que eu vim a me posicionar, a me dedicar verdadeiramente para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E daquele dia em diante, meus sonhos eram ser piloto de avião. Tinha tudo certo para poder cursar, seguir esses sonhos. Mas num evento como este, Deus tocou na minha vida e falou: filho, eu quero que você conheça outras alturas, eu quero que você voe, mas de outra maneira, nas asas do Espírito. E por isso estou aqui hoje, né, viajando o Brasil e outras nações também, levando essa mensagem maravilhosa de amor, de paz, de verdade, de realidade, que só tem quem conhece Jesus. Então eu agradeço de coração por esse ministério, porque a minha vida foi marcada por ela também. Um abraço.
é que eu era um pastor bem tradicional, de uma denominação tradicional. Eu era capaz de fazer um pentecostal chorar, né, de tanta perseguição. E eu tinha um diácono que ele me convidava, vivia me convidando. E eu dizia, olha, eu não vou não, esse negócio de Adonep, isso me cheira a uma sociedade secreta, Adonep deve ser só coisa de gente rica. E ele, vamos. E bendito diácono que me convenceu. E dali para frente, a Adonep realmente mudou a minha visão. Hoje eu sou um homem aberto ao mover do Espírito Santo, não duvido. Aquilo que eu não sei, eu peço ao Senhor para que abra o meu entendimento. Mas uma coisa eu sei, a Adonep mexeu com a minha visão espiritual. Por isso eu digo para você que está me ouvindo, diácono, não diácono, irmão, irmã, chama mesmo pastor. Quanto mais durão ele for, convida, insiste. Meu irmão, não desista, traga, porque você vai estar fazendo não bem só a esse homem não, mas a todo o ministério vai ser abençoado. Pode ter certeza, como eu fui e todo o meu ministério saiu de uma visão tradicional para uma visão avivada e cheia do poder de Deus. Hello, friend. I'm Mike Murdock, pastor and founder of the Wisdom Center in Fort Worth, Texas. It's an honor today to be a part of Full Gospel Business. You know, there's marvelous organizations throughout the world, but none have stood the test of time and focus and carried the presence of God. One of the marvelous things about Full Gospel is its emphasis on the person of the Holy Spirit. I love being a part of this tremendous army for God, and I encourage every pastor like myself that realize God has many different people, many groups and many anointings to flow into our life. I encourage you to stand with Full Gospel. Por isso podemos dizer que a Adonep contribuiu e contribui para o crescimento e o fortalecimento da igreja no Brasil e no mundo, já que estamos presentes em diversos países. A Adonep e a igreja são parceiras no crescimento do reino de Deus. Mestre, eu preciso